Joãozinho era um garoto muito organizado. Ele tinha uma lista pra tudo: compras do mês, tarefas de cada, livros que ele queria ler, esportes que ele queria fazer, empreendimentos que ele queria abrir. Mas por mais organizado que ele fosse, ele sempre se encontrava numa batalha diária contra o tempo. Um certo dia, ele olhou para essa lista da semana e ele notou que muitas delas estavam constantemente sendo transferidas para amanhã eu faço. Então ele queria um projeto, ele queria viajar, ele queria começar o treinamento online de desenvolvimento pessoal que ele se inscreveu e não tinha começado. Tudo parecia um eterno adiamento. E o Joãozinho se perguntava por quê? Por quê? Mesmo sendo tão organizado, motivado, apaixonado, ele sempre adiava as tarefas. E ele percebeu que não era falta de tempo, mas sim a falta de enfrentamento de cada tarefa básica do dia. A decisão de começar e o receio de ser imperfeito. O que o Joãozinho tem? Uma palavra: procrastinação. Quem nunca procrastinou que atira a primeira pedra? Procrastinar é quando a gente deixa algo para depois. Alguma coisa que a gente poderia fazer agora? Todos nós aqui já passamos por isso, vamos ser sinceros. Contudo, o que parece um comportamento inofensivo pode se tornar um vício de uma rotina muito problemática. Mas para a gente entender a cura, a gente precisa entender a doença. Então procrastinar não é só sobre preguiça. Muitas vezes é sobre escolher a opção mais fácil, mesmo que a gente saiba que algo mais urgente ou importante nos esperando. Essa tendência de ficar adiando as coisas não surge porque somos preguiçosos. Na verdade, as razões são muito mais profundas e complexas, tá? Muitas vezes a gente procrastina porque a gente tem medo de falhar. A gente tem medo de não ser bom o suficiente. Ou às vezes simplesmente a gente tem medo de enfrentar o que parece desagradável, chato e desconhecido. E com as distrações modernas, celular, internet, rede social, TikTok, Facebook, Instagram, o ato de procrastinar se torna ainda mais fácil e sedutor. Eu vou contar uma história de quando eu comecei a minha empresa. Quando eu comecei a minha empresa, eu tinha vários desafios. Eu sabia que era muito trabalhoso começar a minha empresa, eu tinha muitas tarefas para fazer e na época eu era sozinho, não tinha essa equipe maravilhosa para delegar algumas tarefas. Então, é muito normal que a gente fique adiando para amanhã algumas coisas. É bem normal na vida de um empreendedor. Mas aí, cara, eu comecei a perceber que quanto mais eu adiava, mais a vida dos sonhos era adiada também. E teve um momento muito expressivo na minha vida em que os meus pais perderam o emprego e eu lembro desse dia como se fosse ontem, assim. Meus pais perderam o emprego, minha mãe perdeu o emprego dela, meu pai perdeu o emprego dele. Tava naquela luta de eu não sei até quando vai durar o dinheiro que a gente tem guardado. E Felipe, você é a esperança, cara. Você precisa fazer alguma coisa. A gente não tem mais grana pra nada, pra te ajudar em absolutamente nada. Você precisa vender mais no seu trampo de vendedor e dar um jeito na sua vida, senão você não vai ser nada. E foi esse momento de dificuldade extrema na minha vida que fez com que eu tomasse uma decisão, a decisão de agir e tacar o foda-se pra procrastinação. Ou seja, eu só fui parar de procrastinar quando eu tive um grande choque na minha vida. E esse choque fez eu agir. As consequências da procrastinação, ela é muito mais séria do que a gente imagina. Quando a gente fica adiando constantemente tarefas e compromissos importantes, a gente começa a se sentir constantemente insatisfeitos. É como se a gente estivesse constantemente falhando. É uma questão muito interna. As oportunidades começam a literalmente escapar pelas nossas mãos. No trabalho, na faculdade, nas atividades pessoais, nas chances de progresso e crescimento na vida. As chances, na verdade, vão desaparecendo. Porque, como eu sempre digo, a autoconfiança é confiar nas suas próprias capacidades. E como que você vai confiar na sua capacidade de vencer se você só perde e só falha consigo mesmo? Esse hábito também gera um estresse desnecessário, baixa autoestima, acumulando responsabilidade e tarefas para o futuro. E se não for controlado, você pode até mesmo afetar nos seus relacionamentos com amigos, familiares, pessoas importantes para você, porque as pessoas começam a questionar na nossa confiabilidade. Será que eu posso confiar nessa pessoa? Então qual que é a cura que muitos não querem ouvir? Tem duas palavrinhas: autoconhecimento e ação. É vital você entender a razão por trás da procrastinação e encarar as razões de frente. Começar a agir, mesmo que seja lentamente no seu tempo. Não é preciso fazer tudo de uma vez. Cada passo é um movimento na direção certa. Então lembra, cara, a jornada, ela começa com um único passo. Então não tenha pressa para mudar. Não queira mudar do dia para noite, mudar a sua vida e parar de procrastinar e ter uma vida de sucesso. Quando você entende o impacto da procrastinação na sua vida, você percebe que a necessidade de ter uma estratégia para combater é necessária. Então, para você ter uma abordagem útil, você precisa identificar
prioridades. E isso mudou basicamente tudo na minha vida. O que realmente é importante e o que não é. Quando você lista o que precisa ser feito e identifica o que realmente é importante, você consegue organizar o seu dia e evita aquela sensação de estar sobrecarregado. É o famoso checklist. Eu amo checklist. E quando você se depara com uma tarefa que parece muito grande ou complicada, é útil você dividir essa tarefa em partes menores. Então, quando você aborda um pequeno passo de cada vez, você torna o trabalho muito mais gerenciável e menos intimidante. E mesmo que ninguém esteja te cobrando todos os dias, sabe outra técnica muito legal pra você fazer? Estabelecer prazos próprios. Cara, isso literalmente mudou minha vida. Ter um limite de tempo ajuda você a trabalhar com um senso de urgência. Porque se você não tem alguma urgência, você vai evitar e vai adiar. Não tem jeito. Então, distrações, obviamente, como celulares, redes sociais, frequentemente afasta a gente das nossas responsabilidades. E eu já fui um cara muito viciado em rede social. Então é sempre importante você manter um ambiente livre de interrupções. Tem gente que usa aquela técnica de abrir a gaveta e colocar o celular dentro da gaveta e fechar e só pegar o celular depois que parar de trabalhar. Após esses períodos de trabalho concentrado, você pode abrir a gaveta, pegar seu celular de novo e ver suas dancinhas no TikTok e no Instagram. É até revigorante, é uma recompensa, de você estar fazendo o que precisa ser feito. O ambiente ao nosso redor também desempenha um papel muito crucial. Então, é muito importante você organizar seu ambiente de trabalho, seu ambiente de estudo, ou pelo menos o ambiente que você trabalha e faz as suas tarefas chatas. Você tem que tornar ele convidativo, livre de distração. Isso pode fazer uma grande diferença. Então, um espaço limpo, organizado, não apenas facilita na concentração, mas também eleva o seu ânimo e disposição para o seu trabalho. Você sabia que quando eu mudei a disposição do meu escritório, eu comecei a gostar mais de trabalhar? Eu fiz em um fim de semana, quando eu mudei meu escritório e eu preparei meu escritório novo no meu quarto. Não é o estúdio da SN, ainda, já o estúdio vai estar pronto. Mas na minha casa, no meu quarto, eu preparei um estúdio bonitinho pra mim, um mini estúdio, um mini escritório ali. E o escritório antigo me fazia procrastinar. E eu ficava pensando, por que eu tô adiando todas as porras das minhas tarefas, cara? Eu preciso fazer. E aí eu fui perceber que o meu ambiente de trabalho, ou pelo menos o ambiente que eu passava a maior parte do meu dia sentado, era horrível. Não era bom, a cadeira era uma bosta, a mesa era uma bosta, ficava balançando, sabe? E quando eu mudei o meu escritório, no mesmo dia eu comprei uma cadeira nova e uma mesa nova. Eu fui sair com o carro, tava chovendo, horrível, mas eu falei, eu vou comprar essa porra porque eu preciso de uma cadeira e uma mesa melhor. E isso impulsionou meus resultados. Eu parei de procrastinar, foi como se eu tivesse vontade de sentar naquele meu cantinho, ver meus livros ali na prateleira, pegar um livro que eu gosto, consultar, voltar, escrever meus roteiros. Puta, foi delicioso. Então eu aconselho muito vocês a organizar esse cantinho de vocês. Outro aspecto que você tem que considerar como um procrastinador é a sua rotina diária. Incorporar hábitos saudáveis. Exercício físico, vocês sabem que eu sou muito fã da musculação, sempre vou falar sobre musculação, mas não só musculação, um esporte que você fique concentrado, 100% presente, uma meditação, alguma coisa que gere um bem-estar e faz você ficar focado e que gere também um prazer. Isso melhora a sua produtividade e o exercício, em particular, ele tem um poder de limpar sua mente, aumentar sua energia e ainda melhorar o seu foco. Além disso, é muito legal também você se cercar de influências positivas, sendo pessoas positivas, pessoas que não são procrastinadores, seja lendo um livro inspirador de alguma referência que você tem, ouvindo um podcast motivacional no YouTube ou simplesmente conversando com pessoas que te inspiram. Tá? Esses estímulos positivos, eles podem te impulsionar na direção certa. Porque quando uma pessoa tá motivada, a procrastinação vai pro caralho. O problema é quando essa motivação acaba. Motivação é um motivo pra agir. Se você não tem motivo pra agir, você provavelmente vai procrastinar. Obviamente, nem sempre você vai ter uma motivação externa. Não fique dependendo de videozinho no YouTube pra você se sentir motivado e fazer a tua vida acontecer. Afinal, é a tua vida. Então você precisa da automotivação. Se você não consegue se motivar, comece pelo menos buscando um apoio externo. Grupos de estudo, comunidades como a Ordem, ter pessoas compartilhando seus desafios ou você compartilhando seus desafios e ver pessoas ali tentando te ajudar a chegar no seu sucesso. A Ordem tem pessoas que realmente entendem o que é o desafio da procrastinação, porque são pessoas que estão constantemente buscando desenvolvimento pessoal. Isso é mas muito importante. É muito legal porque o caminho para superar a procrastinação é sempre muito repleto de autorreflexão, ajuste e, acima de tudo, uma ação contínua. A cada dia, com pequeno esforço, a gente se afasta do hábito de adiar e se aproxima de uma vida de realização e propósito. E é essencial a gente sempre se lembrar da nossa jornada, ou lembrar que a nossa jornada é o principal aqui na Terra.
vai ter altos e baixos, claro, mas você precisa focar exatamente onde você quer chegar. Eu posso dar um exemplo para você da musculação. Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque é meu esporte. A musculação fez com que eu vencesse a procrastinação de uma maneira muito bizarra e uma maneira até que muito individual da minha parte. E por que eu tô falando isso pra você? Porque quando eu pensava em procrastinar ou adiar um treino que eu sabia que eu tinha que fazer no dia, eu tinha uma sensação de que todo aquele shape e sucesso que eu visualizei estava cada vez mais longe de mim. Então, eu passei muito tempo da minha vida visualizando o shape e o corpo que eu queria, a força que eu queria. E quando eu pensava em adiar, quando eu pensava em não ir treinar, o que acontecia? A minha mente falava, você não quer treinar? Então, esse corpo aqui que você visualizou está cada vez mais longe de você. Como o Arnold fala no documentário dele, todo dia que eu treinava, eu sentia que eu estava mais próximo da minha visualização. E todo dia que eu faltava, eu estava mais longe dela. E como eu sou obcecado em chegar naquilo que eu visualizo, tanto na minha vida pessoal, minha vida financeira, quanto na minha vida no esporte, na musculação, eu dificilmente procrastino. Tem pilares na minha vida que eu escolhi não procrastinar. Eu me permito procrastinar algumas vezes porque a gente é ser humano. Então vai ter vezes na minha vida que eu vou procrastinar ali porque eu escolhi às vezes viver um momento ali presente que pode ser raro. Mas tem pilares da minha vida que eu jamais vou procrastinar, porque eles são muito importantes para mim. O legal é que à medida que a gente avança nesse processo de autodescoberta e superação da procrastinação, a gente encontra, inevitavelmente, obstáculos, tanto externos quanto internos. Entender que esses desafios são parte da jornada é crucial para você conseguir vencer. Então você tem que enxergar cada obstáculo e desafio da sua mente como uma oportunidade de você melhorar e tornar o teu mental mais poderoso. Para você ficar mais forte na musculação, você precisa sentir dor e levantar um peso, certo? Romper fibra. Para você ficar com o mental forte, você precisa superar cada pensamento negativo que faz você querer parar. Então a resiliência se torna uma ferramenta muito poderosa no nosso arsenal contra a procrastinação. A capacidade de você se recuperar, de persistir, mesmo diante de adversidades, né? Então é isso que permite com que a gente continue avançando sem parar. Embora, óbvio, seja muito tentador aquelas soluções rápidas, atalhos e dopamina barata. A verdadeira superação da procrastinação exige um tempo, uma paciência e uma dedicação da sua parte. Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo são homens. E a gente tem uma dificuldade em expressar sentimentos, emoções, desafios, problemas. E a comunicação desempenha um papel muito essencial. Você precisa expressar essas frustrações, esses medos, fracassos, através da escrita, da fala. Se permite se conectar um pouco com essas emoções e escreve. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu não tinha ninguém para conversar. E eu tinha muitos desafios. E ninguém entendia esses desafios, porque ninguém passava por isso. Ninguém quebrou o ciclo, era fora da curva como eu fui naquela época, né? E eu anotava todos os defeitos, todos os problemas que eu encontrava nessa jornada. Porque eu entendi que a procrastinação, o primeiro passo para você vencer a procrastinação e chegar na solução é a autoconsciência. Você ter autoconsciência desse problema e entender que é desafiador, é complicado, mas quando você entende a procrastinação em si, que ela não é uma falha do caráter, uma preguiça inerente do ser humano, muitas vezes os resultados são alterados ali por você. Muitas vezes, a maioria das vezes, o medo de não ser reconhecido, até trauma do passado, pode ser uma grande causa da sua procrastinação. Então é importante você pensar, anotar esse sentimento, abordar essas raízes mais profundas com compaixão, compreensão e, em certos casos, também buscar apoio. Terapeuta, cara, façam terapia de vez em quando. Terapia é muito bom. Todo homem tem que fazer terapia, na minha opinião, na minha humilde opinião. Eu sou um cara que eu vou te ajudar, mas tem buracos, né, lá que eu não vou conseguir cavar, que só um psicólogo vai. Ele estudou para ele enfrentar certos traumas. Eu cuido mais da parte interna e externa, só que não tão interna e profundo. Então pensa, se você pega tudo isso que eu falei nesse vídeo e enfrenta essa jornada, sabendo que cada passo que você dá, você se aproxima da tua versão mais confiante, do teu eu ideal, não tem como você falhar. É nesse processo contínuo que mora a maior vitória. Não tem ausência total de procrastinação, não existe isso. Mas a capacidade de reconhecer, enfrentar e escolher conscientemente seguir em frente, na maioria das vezes, ou no que é mais importante para você, é o que vai fazer você ter sucesso. Na nossa caminhada, para vencer a procrastinação, a gente também precisa desses momentos de introspecção. Momentos que a gente para refletir sobre os padrões que a gente repete na nossa vida, momentos que a gente reconhece nossos gatilhos, entende as raízes, as razões do porquê que a gente está adiando. Introspecção não é só identificar problema, mas também sobre celebrar os momentos em que você supera uma tendência de adiar. Então você considera um pilar a musculação muito importante para você e você para de falhar com a musculação, entende?
Agora eu queria jogar uma questão aqui pra vocês. O que te motiva verdadeiramente? Você precisa entender o seu maior motivador. Talvez pode ser a grande chave para você superar a sua procrastinação. Pode ser o desejo de alcançar um sonho muito foda, vontade de provar algo para si mesmo, ou simplesmente aquela necessidade de encontrar paz e satisfação em tarefas concluídas ou num sonho realizado. Quando você identifica e se conecta com as suas verdadeiras motivações, você começa a encontrar uma força que você nem sabia que tinha, para você começar e concluir aquelas tarefas que, de verdade, se você se apaixona pelo processo de fazer e foca na visualização, se torna natural, você não vai querer falhar. Então tem 2 perguntas que eu quero fazer pra você depois desse vídeo, tá? Anota ela, faz aí mentalmente e depois você avisa nos comentários o que você sentiu. Primeiro, por que você quer aquilo? E segundo, por quem você faz? Eu vou dar um exemplo da musculação de novo, porque a gente tá acostumado com esse exemplo. Se uma mulher que tá acima do peso, ela chega e fala assim, eu quero emagrecer. E aí você pergunta pra ela, por que você quer emagrecer e por quem você quer emagrecer? Ah, eu quero emagrecer porque as minhas amigas são todas magras. Eu quero ter um corpo padrão do Instagram. E por quem? Ah, sei lá por quem. Por mim, eu acho. Essa pessoa vai acabar desistindo, ela não vai conseguir, ela vai procrastinar e vai falhar. Agora, pergunta pra um cara, ou até pra uma mulher, uma atleta, uma pessoa que treina, focada e tem um objetivo muito grande e sabe que a musculação é muito maior do que as pessoas pensam. Pergunta pra ela pra você ver a resposta. Ela provavelmente vai te falar o seguinte, eu treino porque eu entendo que ter força, ter vigor, disciplina e foco não vai fazer só eu ter um corpo bonito, mas vai fazer também eu ter tudo isso em todos os pilares importantes da minha vida. E quando você pergunta pra essa pessoa por quem você faz, normalmente ela fala que não é só por ela, é pela família dela, pelos filhos dela, para motivar os filhos dela, para realmente ser um pilar importante que demonstra disciplina, força, vigor, saúde. Isso é poderoso. Então se faça essas 2 perguntas. Bom, eu tenho certeza que se fazer essas perguntas, essas 2 perguntas importantes, vai fazer você encontrar uma força interna que talvez você não tenha encontrado ainda. E essas 2 perguntas formam o que eu chamo de motivo forte. Um motivo forte faz a gente não procrastinar. Um motivo forte faz a gente conquistar tudo que é mais desafiador na nossa vida. Mas é importante a gente entender que pra gente ter uma vida fácil, a gente precisa de um dia a dia difícil. Se você quer ter um corpo que vai te dar força, que vai ser fácil pra você chamar atenção na rua, chamar atenção de uma mulher, o que seja, você precisa de um dia a dia difícil. Se você quiser ter uma empresa milionária, você vai ter que ter um dia a dia difícil. Então, se fosse para dar um conselho pessoal para vocês, escolham sempre o difícil, nunca o fácil. Porque um dia a tua vida vai ser tão fácil que você vai agradecer que o seu eu do passado escolheu o difícil. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso, espero que vocês tenham gostado. Pela ordem.